Eu acredito muito que as pessoas fazem a diferença, o capital humano é o principal ativo de uma empresa, e eu me conectei muito com a Catarinense, porque de fato aqui as pessoas estão no centro, a gente Legal. acredita que tudo que a gente vai conquistar e tudo que a gente vai fazer é através das pessoas. Essa é uma crença minha também. Uhum. Quando você vem para uma empresa que pensa parecido, você conecta, isso traz potência. De galho em galho especial, Varejo One, uma parceria da Monkin com a Varejo 180, um canal de varejo que traz profissionais do mercado, empresas da indústria, do próprio varejo, para contar as novidades para a gente. Hoje eu estou aqui com o Charles Nascimento, ele é diretor comercial da Catarinense Farmacêutica. Tudo bom? Charles, muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da história da Catarinense, um pouquinho do mercado farma. Tenho certeza que teremos minutos importantes aqui. Vou começar logo com uma frase que eu li numa reportagem sobre vocês, que o brasileiro, acho que não só o brasileiro, mas a população como um todo, sempre olhou saúde como ausência de doença. E hoje em dia, qualidade de vida, prevenção e autonomia futura. Eu acho que isso está meio alinhado com o conceito de marca de vocês, né? Totalmente, totalmente. A Catarinense é uma empresa com 80 anos de vida, começou lá atrás no mercado OTC com fitoterápicos, marcas relevantes e conhecidas até hoje, como o Melagreon, por exemplo, que é uma marca de mais de 80 anos, que é uma Uhum. história legal, que o Melagreon começa antes da indústria, mas até hoje, atende perfeitamente como um fitoterápico, uma marca muito forte, muito importante para a gente. E aí, a gente sempre muito atento ao que o mundo, traz de novidade, o que o mundo traz de tendência. Então, há muito tempo atrás, a Catarinense começou a olhar para a linha de suplementos, começou a olhar para a linha de longevidade, qualidade de vida. Isso começou a entrar no nosso DNA cada vez mais. Então, hoje temos uma linha muito ampla e representa muito para a gente longevidade e qualidade de vida, não só aquele modelo da indústria tradicional lá de trás que remédio era só para tratar, só para curar. Não, hoje a gente tem Quando uma precisa, toma, preocupação quando não precisa, não faz nada. exatamente, a gente então tem uma preocupação de, longevidade e qualidade de vida. Vamos falar um pouquinho sobre você? Você, mais de 30 anos de mercado farmacêutico, Eu tenho mais anos no mercado de trabalho, 26 anos no mercado tá farmacêutico. quase. Tá lá, É. tô perto. Conta um pouquinho da sua trajetória, você sempre foi de vendas? Como foi essa mudança, acho que de vender remédio para vender saúde, eu acho, nesse momento? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Carioca, meu conterrâneo. Carioca, seu conterrâneo, carioca, 51 anos, tinha um sonho de ser propagandista, né, e com muito orgulho, né, comecei como estagiário, então toda aquela trajetória, e ali fui, lutando, trabalhando muito, estudando muito, fui propagandista júnior, pleno, sênior, e ali depois de quase 10 anos na indústria farmacêutica eu tive a oportunidade de ir para a área comercial, Uhum. né. O propagandista ele está mais focado na visita do médico, o contato com o médico, e a área comercial é o contato ali com a farmácia, com a distribuidora. E aí ali eu me encontrei de verdade, né. Uhum. Era uma complementação do meu sonho. Era entrar na indústria, entrei através da propaganda, e ali a gente começa, né, eu venho dessa época que o nosso grande objetivo era vender remédio para farmácia, para tratamento. Uhum. E as coisas foram evoluindo, eu recebi o convite há 2 anos para fazer parte do time da Catarinense, e o que mais me encantou e fez brilharem os olhos era uma empresa, uma indústria farmacêutica de 80 anos, mas que muito ligada e muito antenada com tendências de qualidade de vida, de longevidade, Uhum. né. Quando a gente pega qualquer artigo científico, a gente assiste qualquer entrevista, principalmente com tendência europeia, de fora do país, a gente vê que qualidade de vida e longevidade é o que tem, né, é o que todo mundo está preocupado. Então estar numa indústria farmacêutica com 80 anos, mas extremamente atualizada com o que o mundo diz de tendência, é uma oportunidade muito grande. Baseado um pouco nessa história da ausência de doença e da prevenção, a minha impressão é que o brasileiro, de fato, só toma remédio quando precisa. Só que nos últimos 10 anos, e cada vez mais forte, 10 anos é um chute aqui, mas começou a ficar muito mais forte essa questão de cuidar da saúde para não adoecer.
Você já vem com produto ômega 3 há bastante tempo. Eu acho que vocês são o maior produtor de comprimidos, né, de medicamento, como é que eu posso chamar? É, Ômega a 3 do gente é líder país. absoluto em ômega 3, é a cápsula, né. O Aham. ômega 3 é um produto que ele vem em cápsula. Você tem razão, eu acho que principalmente nos últimos 10 anos a gente começa a olhar para longevidade e qualidade de vida com um pouco mais de atenção, né. Então, a gente não tem mais só o olhar de entrar numa farmácia para pegar um remédio para tratar uma causa de hoje, mas eu acho que a farmácia cada dia mais é um hub de saúde, né. Sim. Então você vai lá antes você ia para comprar um remédio, hoje você vai para comprar um suplemento, um produto de estética. Então, a farmácia virou um ponto de apoio, um hub de saúde muito importante para toda essa construção de uma nova de uma nova mentalidade. Eu visito muito varejo, né, que sempre que eu quem faz compras em casa sou eu, porque eu gosto de ir no mercado. Porque eu acho que no supermercado, nas lojas, no shopping, na farmácia, o profissional de marketing ele consegue ver as novidades não só de produtos, mas também de embalagem, de ponto de venda, de precificação. Então eu gosto muito de ir. Ouvindo você falar, eu eu imagino uma loja, uma farmácia, hoje o medicamento está muito lá no fundo, Sim. né, você tem nas paredes, de um lado, os comprimidos mais simples, né, de gripe, de alergia, coisas não prescritas, e no meio você tem prevenção, saúde bucal, a parte de estética também, de pele, e eu vejo isso tomando cada vez mais espaço, na gôndola e no espaço da farmácia. Eh, Você percebeu essa mudança no ponto de venda que o seu produto é disponibilizado e esse caminho faz sentido para você? Ser Total, cada vez mais relevante? total. E eu queria voltar só no início da sua fala. Boa. Tento sempre fazer compras Aham. também, ali eu acho que o varejo ensina muito, principalmente o varejo alimentar. Sim. E não só para olhar para as tendências, mas eu tento treinar o meu olhar para profissionais, né, sempre buscando profissionais que se destacam Ah, legal. ali, porque o mercado carece de gente boa, né. Então eu vou para olhar e aprender as tendências, mas eu estou sempre atento, um promotor, um vendedor ali, estou sempre trocando uma ideia, vendo quem tem o perfil e às vezes, por que não, convidando para fazer parte de um processo seletivo. Então eu me identifico com você, com esse olhar de De varejo. varejo. Ah, como eu disse anteriormente, a farmácia virou um grande hub de saúde e de saúde, longevidade e bem-estar, né. Quando você olha uma grande rede, ali tem um pedaço importante daquela loja que é dermocosmético. Uhum. Você tem ali marcas variadas, né, os produtos top premium, então, você vê que a estética tomou conta desse espaço. Você olha para o outro lado, a farmácia tradicional, tá lá o medicamento, que eu acho que nunca vai acabar. E você olha um espaço nunca visto na nossa história recente do varejo, um espaço tão grande para qualidade de vida, longevidade, suplementação. Antes você encontrava principalmente proteínas, creatina, era um nicho de lojas especializadas. Verdade. Hoje você vê isso dentro do varejo. Obviamente que a loja especializada tem um mix um pouco diferente, tem um pessoal que é mais profissional, É, né, mais profundidade, né. mais profundidade. Agora a creatina hoje tem vários estudos, né, que a creatina não é só para quem vai para academia 7 vezes na semana. Uhum. Então, você vê a farmácia atendendo, ou melhor, a farmácia está preparada para atender vários públicos, né. Sim. Então, eu acho que é uma tendência que a gente só está no começo. Eu acho que a parte de qualidade de vida e longevidade, muito em breve, vai ser 50% do que você vai ver numa farmácia quando você entrar. Você me convida para voltar aqui daqui a 3 anos Tá convidado. e aí Vamos marcar. a gente vai poder ver que, o que hoje já Sem chama dúvida. atenção vai ser muito mais, vai ser muito maior. E quanto maior for o espaço para produtos como o seu, menos relevância vai ter a venda de remédio, né. Exatamente. Até por uma questão de espaço físico, né. Exatamente. Se eu tenho 200 metros quadrados, eu preciso expandir, o que hoje tem 30, 40 metros, eu vou ter que Como é que é essa enfim. disputa no ponto de venda? Por colocação? Eu sei bastante no varejo alimentar,
Mas no varejo farmacêutico, como é que é esse processo? Você tem que se cotovelar com seus concorrentes, tem que brigar por um espaço perto do caixa, é a mesma coisa? Sim, sei, Conta para tem quem não conhece tanto assim o mercado, tem a área como é que é o seu quente dia a da dia? loja, né, É, a então. área quente da loja ali, todo mundo quer aquele espaço, mas o que eu percebo é que o empresário do varejo farma, ele está cada vez mais inclinado entre uma indústria e outra, aquele espaço quente, aquele ponto nobre, ele está cada vez mais tendencioso para produtos de longevidade, qualidade de vida, por vários motivos, né. Uhum, Primeiro que é uma tendência, ele precisa estar antenado para capturar esse consumidor, sim. porque se ele não tem esse produto na loja, esse consumidor vai ali no lado e encontra, e então ele perde aquela Uhum, cesta de produtos. sim. Porque o que é interessante é que dificilmente o consumidor vai lá só para comprar creatina. Eu acho que o movimento ele é muito legal, porque ele vai lá para comprar o remédio Uhum, de todo dia, que ele faz isso há 20, 30 anos, e ele inclui na cesta dele a creatina. E aí depois ele vai e inclui na cesta dele o whey protein, e a tendência é que com o passar do tempo ele compre menos medicamento e mais suplemento. Então, aquele espaço, aquela briga por espaço, ela existe, uhum. é acirrada, é cotovelada para todo lado, sim, mas existe eu percebo uma tendência e uma inclinação para, na hora de decidir entre um medicamento para tratar e um suplemento, eu vejo que o suplemento está ganhando um pouco mais de Entre a relevância. saúde e a doença, Entre a saúde e a doença, eu acho que a saúde está tá ganhando, ganhando. e eu acho que é o que Não, faz todo todo mundo sentido, né. quer, né, um povo mais com mais saúde, vivendo mais, né. Não é só viver mais, Sim. é viver mais com qualidade, né. Eu posso dizer também que, o mundo das vitaminas está ganhando um corpo muito grande, né. Sim, É vitamina C, vitamina D, e a gente estava falando um pouco, e eu acho muito importante o que você contou, a questão de foco. Então, na Catarinense hoje você tem um portfólio de produtos específico, aí você pode falar um pouquinho desse portfólio, só que o mercado fica o tempo inteiro te oferecendo possibilidades que podem ou não ser apostas. Eh, Como é que vocês montam o portfólio de produtos de vocês e como vocês fazem para gerenciar o que vem por aí? legal. A gente tem um portfólio, consolidado dos principais mercados, né, Uhum, então a gente está cada vez, se especializando mais, então eu tenho lá uma tabela nutricional a mais top que o mer que a legislação permite, né, uhum, então não dá para ser o que eu quero do jeito que eu quero, então tem toda uma normativa, ali, que é a Anvisa, né, como uma entidade muito séria e uma das mais respeitadas do mundo, o que pode, o que não pode, e a gente começa a diferenciar o público feminino, né. uhum, Hoje, por exemplo, cabelos e unhas é uma vitamina que a gente vende muito, porque existe uma carência, né, seja nutricional, seja uma tendência de unha fraca, cabelo caindo, então para atender esse público. Eu tenho lá um público que cresce cada vez mais, que é o público 50 a mais, uhum. né. Se a gente for olhar lá na época do meu pai, o meu pai com 50 não olhava, não se preocupava muito com Aham. isso, e hoje, né, eu tô com 51, eu quero viver até os 150 se eu puder. 150? Se puder eu quero. Tomando catarinense eu vou até os 150. Opa, aí sim. Então, a gente tem lá uma tabela nutricional para esse público, que inclusive o nome da nossa vitamina é 50 a mais, Uhum, então tem um homem, tem um kid, então a gente está sempre preocupado em entregar uma tabela nutricional adequada dentro da legislação, e a gente fica muito atento, a gente não é muito aventureiro. Tem muita tendência, tem muita modinha, né. aham, Então a gente avalia, nós temos uma equipe técnica muito competente, a gente tem uma equipe muito competente de inteligência de mercado, então vem uma tendência, inteligência de mercado, mais o marketing, mais a equipe técnica, todo mundo olha, é um mercado realmente que vai vai despontar, que vai crescer, e aí a gente investe, e o investimento antes de lançar um produto é um investimento muito pesado, uhum, é muito dinheiro, mas esse não é o problema, né. uhum. A gente quer só colocar o recurso aonde a gente entende que é um mercado que tem futuro, que não é uma modinha. Então, não é uma decisão muito simples, Sem falando dúvida, aqui em sem poucos dúvida. segundos, Sim, sim. mas a gente está muito atento e tem uma equipe
de técnica, de inteligência de mercado, de marketing, muito atento para tomar as melhores decisões. Vocês têm o desafio de dobrar de tamanho até 2029, certo? 1 bi até 2029. E é fácil para você que é de vendas? Tranquilidade, tá tudo, a vida tá ganha, como é que Não. Não, vendedor que tá com a vida ganha, não dá, né? não, Tem que trocar. eu tô 26 anos aqui, só para quebrar o gelo, 26 anos nesse segmento, Uhum. e em 26 anos nunca teve um ano que chegou lá em janeiro, quando a gente recebe a meta, que a gente não pensa assim: "Meu Deus, esse ano não vai Não dar". vai dar. Mas É. sempre dá, graças a Deus, muito trabalho, muita luta, muito empenho, sempre dá, porque o nosso mercado é um mercado que cresce a 2 dígitos, né. Uhum. Poucos mercados no mundo Verdade. cresce há tanto tempo, a gente está falando de décadas. O nosso mercado, há décadas, Uhum. cresce a 2 dígitos. Então capacitar o time, orientar o time, para a gente estar pronto e preparado para capturar as oportunidades, porque o mercado oferece muita oportunidade, né. Então esse ano, a gente começou o ano bem, graças a Deus, e a gente está muito estruturado e muito preparado para entregar em 2029 1 bi. E qual é o seu grande desafio hoje? Meu grande desafio é eu estar preparado, capacitado para poder contribuir com o meu time. Uhum. Eu acredito muito, né, eu acredito muito que as pessoas fazem a diferença, o capital humano é o principal ativo de uma empresa, e eu me conectei muito com a Catarinense, porque de fato aqui, as pessoas estão no centro, a gente Legal. acredita que tudo que a gente vai conquistar e tudo que a gente vai fazer é através das pessoas, então essa é uma crença minha também, Uhum. quando você vem para uma empresa que pensa parecido, né, você conecta, isso traz potência, então a gente tem um programa de desenvolvimento e capacitação muito robusto, então não falta empenho, não falta dinheiro, não falta vontade da empresa para poder disponibilizar e despertar dentro de cada indivíduo o melhor que ele tem para Uhum. poder estar motivado, preparado e capacitado para capturar as oportunidades. Então, eu tenho muita fé e tenho uma convicção absurda de que a gente vai não só fazer 1 bi, como a gente vai superar Uhum. através das pessoas. Boa. É muito legal escutar uma empresa de qualquer tamanho falando isso, porque até bem pouco tempo, e ainda muito, as empresas eram rolos compressores e o varejo tem uma dificuldade grande de ter bons profissionais, de ter profissionais que fiquem façam carreira dentro das empresas, né. Muito loja, porque eu acho que é o que eu falei, é um rolo compressor de gente. O mercado de publicidade é assim também, mas eu vejo empresas como a Catarinense, como a Monkin, assim, também muito preocupada com as pessoas, com a qualidade de vida das pessoas, pegar pela mão e dar o caminho também. Porque no mundo de tecnologia que muda todo dia, chegar para alguém da minha equipe e falar assim: "Faça alguma coisa com o IA". Muitas vezes a pessoa fala: "Ah, legal, vou aprender a usar inteligência artificial", muitas vezes gera um medo. Então, cada coisa nova no meu mercado que aparece, se eu peço para o meu time ficar especialista, eles vão trabalhar mais tentando se virar com o que eles não sabem, do que usando a melhor qualidade deles dentro do trabalho. Eu fui na NRF esse ano e fui ano passado, no evento lá de Nova York, para quem está assistindo aqui, de varejo. E ano passado a preocupação era até que ponto a inteligência artificial vai tomar o espaço das pessoas. Esse ano, um ano depois, teve uma mudança radical que é qual o papel das pessoas Sim. para IA existir e qual o papel das empresas de ensinar as pessoas a usar uma ferramenta que é tão importante para o melhor delas e para o melhor da empresa. Então isso, além da saúde, mental, que acaba melhorando muito o estresse, né, aquela cobrança muda muito, também tem um pouco do que você está falando de construir resultados, construir empresas, construir nome através das pessoas. Eu também acredito muito nisso. E tem um ponto que foi uma conexão muito grande. A Catarinense tem 3 valores que, sabe, são para mim, pelo meu histórico, pelo meu berço, né, que Uhum. você vem antes de ser profissional, você nasceu em algum lugar, tem um pai, uma mãe, então tem uma Sim, história, né, claro, que você vai construindo ao longo do tempo. Alegria, humildade e honra. Isso é muito forte. com certeza. Isso é muito forte. Então isso conecta esse olhar para o indivíduo Uhum. no centro de tudo, né. O indivíduo antes de qualquer resultado, de qualquer meta. Então, mais do que ter 3 valores legais que conectam com os meus valores, é viver todos os dias isso.
Não está escrito nenhuma plaquinha, Uhum. né. A gente não está muito preocupado em uma plaquinha bonita. A gente está preocupado todos os dias em viver. E é muito legal quando a gente está eu lidero um time de mais de 250 profissionais espalhados por todo o Brasil. Quando vem alguma coisa que não está alinhado com esses 3 valores, Uhum. não tem conversa, não tem plano B. É princípio, né? Princípio, não está alinhado. Uhum. Ah, um pedido de R$ 1.000.000. Obrigado. Deixa o concorrente fazer, porque eu não vou fazer, porque não está alinhado com os 3 valores. Então isso conecta muito, né, Legal. esse olhar e esse cuidado com o indivíduo antes de qualquer coisa. Boa. Vou puxar um pouquinho agora para o marketing, que eu acho que Sim, é uma área essencial dentro de todas as empresas e vender também é parte da função de um profissional de marketing. Vocês passaram por um processo de rebranding sim. recentemente. Eh, Me conta um pouquinho como é que foi esse processo e o que que mudou para você, responsável pela área de vendas na empresa. Acho que primeiro a consciência que era importante fazer o processo de branding e depois que foi implementado, hoje está sendo implementado, não sei, que mudanças você já vê no mercado e na ajuda que você precisa ter para bater suas metas? Ah, sempre importante, né, foi um processo muito legal, muito importante para eu acho que foi o ano passado que a gente finalizou esse processo, mas sempre tem uma oportunidade para estar atualizando, né. E no especificamente eu não vou me aventurar no marketing, Uhum. né, porque a área da Carol, a área da Mari, eu quero deixar aqui um abraço para as 2 colegas, eu quero responder o que isso trouxe de benefício Isso, para isso. a área comercial. Eu acho que a gente se tornou uma empresa de 80 anos com cara de 18. Ficou mais jovem, ficou Uhum, mais leve, né. Então a gente teve uma mudança na nossa cor prioritária, uma cor mais viva, uhum. uma cor mais jovem, e aí a gente passou por toda uma reformulação de embalagem, que isso ajuda a vender. Então, quando você pega a tradição dos 80 anos da Catarinense, com toda esse toque mais jovem, mais leve, mais antenado com mais como que eu posso dizer? Mais moderna, mais atualizada, obviamente, eu não consigo medir isso em número de pedidos, mas com certeza vem ajudando muito a gente a fazer o que a gente precisa fazer, se conectar com os clientes e, consequentemente, vender mais. A marca e o branding são organismos vivos, né. Vivos. Então, você cria às vezes uma marca super forte há 80 anos, de uma hora para outra o mundo muda, as pessoas mudam, a forma de ver embalagem, de ver produtos, de ter credibilidade muda, então você tem que estar acompanhando esse processo sempre para poder atualizar, a palavra que você usou cabe bem aqui. E eu acho que o legal nessa toda essa transformação, vou mostrar aqui para a câmera aqui, é uma fonte catarinense, a fonte de saúde do Brasil. É muito forte. Verdade. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado, né. Uhum. Então, a gente tá mais moderno, tá mais bonito, tá mais legal, mas a gente não abre mão dessa tradição e dessa fonte aqui, que pra gente é literalmente a fonte de tudo. E me conta um pouquinho a dinâmica do dia a dia de um diretor comercial da indústria. Então, eu vou te falar Você um tem pouco. 250 pessoas trabalhando contigo. 250 representantes comerciais, Sim. são 6 5 gerentes regionais, que a gente divide o Brasil em 5 partes, uma gerente nacional do associativismo, que é um braço importante e estratégico do nosso negócio, e abaixo de cada gerente regional eu tenho, em média, 5 gerentes de vendas, e abaixo de cada gerente de vendas tem os representantes comerciais. A minha rotina, eu tenho um viés muito mais estratégico, né, o meu Uhum. papel é o que e como fazer para disponibilizar para o time as melhores condições, sejam condições comerciais, sejam, condições e caminhos estratégicos para que eles possam, prospectar clientes, prospectar as farmácias e poder levar o Uhum. nosso plano, né, e é um plano muito legal, porque a Catarinense, como a gente falou no início, tem um pedaço de medicamento, tem um pedaço ali de OTC, mas também tem um pedaço grande de longevidade, de suplementação,
que para muita gente é novidade. Sim, Então, parte do meu dia é criar condições e estratégias para que o meu representante esteja apto para não só vender para o varejo, mas para orientar. sim. Eu costumo brincar que no final do dia a gente precisa fazer um trabalho de consultoria. Então eu preciso convencer o varejo que é importante ter um mix XPTO, porque a creatina hoje é uma tendência. Eu preciso explicar para ele qual é a diferença dos benefícios da creatina em pó para gummies, que eu tenho a gummies, e qual é a porção ideal, enfim. Então, eu fico lá atrás atrás da cortina, Uhum. focado na estratégia para poder, disponibilizar todos os recursos e todas as possibilidades para o representante fazer o gol, né. Eu fico eu seria talvez o preparador físico, Uhum. né, porque o técnico ficaria muito óbvio, né, Sim, fazer uma sim, metáfora com o técnico. sim. Mas o preparador físico, ali dando toda a estratégia e todos os exercícios necessários para que o meu jogador possa acabar o segundo tempo lá, ele Sim, ter sim. condições de jogar os 2 tempos em alta performance. O mercado tem visto uma concentração, muitas vezes, de aquisição, né. Então você Sim, tem Raia Drogasil comprando e abrindo, expandindo todo dia, você tem Pague Menos crescendo muito, e por outro lado você tem as redes regionais, mas também tem o mercado pulverizado, vou dizer assim, de independente, que a gente independente. chama. Como é que você atende esse maior número de pontos de venda, de diferentes donos do mercado independente com eficiência, né? Porque é tanta coisa, tanto volume, tantos clientes que você tem que falar, geralmente é o dono que está com o umbigo no balcão ali, como é que é esse processo ali? Esse processo, eu acho que é o nosso principal negócio, da minha diretoria, né. Sim. Eu tenho um colega que cuida do braço de redes e eu cuido do varejo. Então toda essa estrutura de 250 representantes, cada representante tem em média 120 clientes, a gente tenta otimizar, a gente tem uma inteligência, né, Uhum. de uma carteira, não só de potencial como de geografia, para que ele esteja mais concentrado, para que ele possa visitar uma ou 2 vezes por mês todos os clientes, levando tudo que a gente tem para oferecer, e a gente costuma, reforçar, né, a nossa grande missão é ter uma relação ganha-ganha, Uhum. sabe, ter uma relação de prosperidade, de parceria, treinando o balconista, levando as tendências. Então, a Catarinense tem essa missão Uhum. de ser um braço forte para que o varejo tenha prosperidade e capture as oportunidades que o mercado oferece todo dia. Boa. Essa questão de treinar o balconista faz muita diferença também, né? Porque não sei no mercado independente se o turnover é tão grande quanto nos outros mercados. É, é Mas alto. você tem que estar sempre ali, não só tendo certeza de que ele está dando a informação correta do seu produto, mas de essa mudança de vender remédio para vender saúde, se o discurso está sendo bem feito, né. Existe algum Exatamente. plano para isso ou você treina o teu time para treinar o time deles, com que recorrência? Ou a cada 2 meses você falou que tem a visita, mas Esse é um braço forte, aham, capacitar o balcão e ser um ponto de apoio do varejista, esse é o nosso diferencial, esse é um braço forte que a gente tem e não abre mão. uhum, A gente entende que a gente precisa ser parceiro do varejo. Então, o representante ele é treinado e ele pode ser um multiplicador, porém, esse treinamento ele é um plano estratégico nosso. uhum, Então nós temos lá uma equipe de treinadores. Ora a gente faz treinamento presencial e a gente usa muita tecnologia a nosso favor. claro. Hoje você consegue fazer muita coisa online, né? Você acaba ganhando uma escala muito grande. Então, treinar e capacitar o balcão faz parte do nosso planejamento estratégico. A gente entende que se o balcão não tiver capacitado, principalmente nesse momento de transição, eu vou repetir o termo que você usou, né? Saindo de remédio para a saúde, né? Isso. Saindo do mercado de tratamento para longevidade e qualidade de vida, Uhum. existe aqui um ponto, um período de transição. Então, estar perto do varejo, capacitar o varejo e estar ali realmente como braço forte é essa é uma das nossas principais estratégias tá aí. E isso vem nos diferenciando, porque Imagino. porque muita gente quer vender.
E o nosso lema é: eu preciso ajudar o varejo a vender. Uhum. Porque é uma questão óbvia. Se o varejo vende, ele me compra. Se ele me compra, eu ajudo ele a vender. A gente entra num ciclo extremamente Virtuoso, saudável e né. virtuoso para todo mundo. Agora, não é uma prática comum e não é simples. Uhum. Dá trabalho, mas a gente está preparado para fazer isso todos os dias. E o digital, como é que ele entra nessa história? O canal digital como venda, você tem a missão do canal digital, não sei se está com você lá na sua responsabilidade. Você tem o canal digital dos varejistas, Sim, vocês têm venda direta? sim. Como é que é esse olhar de vocês para o digital como canal de venda? Então, a gente tem o nosso e-commerce, Uhum, né? Tá lá para quem quiser acessar e comprar direto, uma vez que é suplementação, então é um fluxo um pouco mais simples, mas a gente está preparado, a gente está preparadíssimo para apoiar uhum, o mundo digital dos nossos parceiros. sim, Eu não tenho a menor intenção de competir, né. Como o Brasil é muito grande, hora ou outra tem uma região do país que eu não tenho um representante para te atender, e aí como que aquele consumidor fica? sim. Ele fica desassistido? Não, então eu tenho um e-commerce ali, então o cara lá do município X, que hoje eu não tenho um representante, ele quer comprar a creatina da Catarinense, ele entra lá no nosso e-commerce, a gente entrega, e a gente apoia e está muito perto dos nossos parceiros para a gente ser um ponto de apoio para desenvolver o canal digital deles, mas é uma tendência, não tem é um caminho sem volta. Sem volta. Falando em tecnologia, assim, qual foi a grande revolução que você viveu? Você está há 26 anos, mas que você viveu nos últimos 5 anos ou 10 anos que fez a indústria mudar para você? Ah, eu acho que a entrada do e-commerce de verdade, né, se a Uhum, gente for olhar, tinha ali uma teleentrega aqui, um negócio um pouco mais artesanal, agora você vê, nos últimos 5 anos principalmente, você vê todo mundo olhando para esse mundo, que já vinha batendo na porta há muito tempo, investindo dinheiro. Então você vê e-commerce com inteligência artificial, você vê muita gente se movimentando e muita gente faturando muito alto. uhum. Então, hoje tem um pedaço da história que já é oriundo dessa tecnologia, desse mundo digital, e eu acho que é um pedaço ainda pequeno do que será nos próximos 2, 3 anos. Então, eu acho que o varejo que se preparar, continuar se preparando, continuar se atualizando, eu acho que vai capturar um pedaço ainda maior desse nosso mercado que é tão grande. Eu estou pensando aqui como consumidor, né. Antigamente não tinham as redes enormes nacionais como tem hoje. Sim, Antigamente eu tenho 54, um pouco mais velho que você. Mas eu lembro que a farmácia de bairro, ou as redes de regiões ali do Rio, se ligava direto na farmácia teleentrega, né? e pedia o medicamento ou o que fosse. E aí chegava em meia hora. Isso, E aí o mundo dá voltas, passaram-se décadas, e hoje o grande benefício é entregar em até 2 horas. olha só. O mundo dá volta, né, e acaba chegando, acho que a tecnologia muitas vezes afasta, mas com o passar do tempo, foi um pouco do que a gente falou sobre IA também, Sim, o comportamento humano acaba obrigando as empresas e a cultura a voltar alguns passos para se readaptar a ele, né. sim. A gente já falou um pouco sobre gestão, um pouco sobre os desafios, um pouco sobre pessoas e o tamanho do seu time, né, mas eu pesquisei sobre você, sobre o teu trabalho e você, de fato, é um cara que consegue juntar a performance e a gestão do time. E isso, eu costumo dizer que você não aprende, né, isso é um dom. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre, essa tua capacidade de fazer acontecer ali com as pessoas, e parece que você tem um grito de guerra também que você inventou. Opa! Então eu vou começar de trás para frente, né. O Boa. o o meu lema, e a gente vem trazendo todos os dias, em todas as oportunidades, e eu acredito de verdade é que juntos somos mais fortes. Uhum. Ninguém faz nada sozinho, um resultado, sempre colocando o indivíduo, né, como grande protagonista ali. A gente aprendeu e foi aprimorando ao longo do tempo, que a gente aprende, desaprende para aprender de novo.
A gente aprendeu ao longo do tempo que cada indivíduo reage de uma forma a um estímulo diferente. Então, eu gosto de gente, eu respeito as pessoas, eu acho que é o primeiro passo. Então, ter esse olhar respeitoso e cuidadoso, né, entendendo que cada indivíduo reage de uma forma, cada indivíduo vem de uma realidade diferente, eu acho que isso conectou, eu acho que isso tem potência, traz potência ali para a gestão do dia a dia, e mais do que ter uma frase bonita ou ter uma frase legal, é você se comportar, dessa forma. Porque, né, falar Dá o uma exemplo, né? coisa e se comportar de outra, então a minha gestão é pautada, sim, que a força do todo é maior do que a força de um indivíduo. Estou como diretor, Uhum, diretor do varejo, diretor comercial, mas isso para mim não me empolga nem um pouco, isso uhum. não é uma formalidade, o organograma é uma formalidade do RH. Sim. Eu sou vendedor com muito orgulho. Todo hotel que eu chego para fazer o check-in, profissão é vendedor, porque eu acredito e tenho orgulho da minha profissão. Uhum. E eu preciso e tento todos os dias retribuir tudo que tanta gente boa fez por mim, olhando para mim como indivíduo e não como um número, não como um cara que batia a meta. Legal. Então eu tive grandes mestres ao longo do tempo e eu fui encontrando o meu jeito, o meu DNA, a minha forma de fazer. E graças a Deus as pessoas veem valor, se conectam comigo. Nem todas, Uhum. obviamente, né? É impossível. É impossível, mas a gente vê que o grupo, cada dia, adere mais essa mentalidade de juntos somos mais fortes. Boa, legal. Parabéns. Muito legal ser reconhecido. Praticar, às vezes, é um exercício que as pessoas não veem, mas não é para ver, é para ver os exemplos de fato, mas ter esse reconhecimento é muito legal. Parabéns aí pelo Obrigado, cara. pelo reconhecimento. Agora vem sim a última pergunta, que eu sempre brinco, né, vocês que são, audiência assídua dos nossos podcasts, tem sempre uma pergunta no final. O que que o Charles diria ou dirá para uma pessoa que ele acabou de conhecer? Qual é a dica que você daria de vida? Qual é o conselho que você daria para mim? A gente acabou de se conhecer, para falar: "Putz, eu fui aqui e não foi legal", ou então "Faça isso", porque eu já imagino sua resposta, mas qual é o seu conselho para alguém que você acabou de conhecer? Né, pra você vai ser um conselho especial, carioca, né, meu Exatamente. eh, tá, poderia dar várias dicas, né. Aham. Eu acho que você precisa, primeiro, se apaixonar pelo que você faz. Não dá para fazer só pelo dinheiro, então Uhum, tem que ter conexão, tem que estar afim. Lá na Catarinense a gente tem ajuda de muita gente, né, e eu tenho o apoio e o privilégio de ter o Marcelo Christian como um consultor externo, me ajuda ali na parte de treinamento, e aí recentemente ele trouxe um conceito que é o EQC, uhum, né, o E de entendeu, o Q de querer e o C de competência. E a gente passou 3 dias falando muito do quê. uhum, Então acho que a grande dica é, isso que está sendo proposto, isso que está sendo, colocado aqui, você quer de fato? Você está afim? uhum, Porque senão fica muito ruim, cara, quando você tá ali só pelo dinheiro ou se você não tá afim. Então, eu acho que, de uma maneira muito simples, a minha resposta hoje ficaria aqui 3 horas falando, uhum. viajando aqui nas possibilidades, mas eu acho que a dica é: "Cara, se tá afim, faz. Não tá afim, procura uma outra coisa, um outro caminho". Então, ter prazer no que você faz e tá muito afim, isso vai te diferenciar, isso vai fazer você ter uma jornada mais leve, Isso. sabe. Acho que não dá pra ser aquele negócio arrastado, aquela bola de chuva no pé, ó vida, Sofrendo, ó né? céu, sofrendo. Cara, tá aí, né, o mercado aberto pra todo mundo, 1000 possibilidades de fazer tanta coisa pra ganhar uma grana legal. Então, se não tá afim, não tá feliz, Passa adiante. passa adiante. É, Então eu acho que a grande dica é fazer o que faz sentido pra você e o que você tá afim de fazer. boa. Realmente daria mais umas 2 horas para falar sobre isso. Daria, tranquilo. Esse é um ponto que eu gosto muito, então a dica é: faça o que faz sentido para você, o que faz brilhar os seus olhos, o que realmente você acorda todo dia ali sem
sabe, sem aquele sentimento de que: "Ó, tem que acordar", não. Vou acordar porque eu tô afim, vou prosperar, vou crescer, vou enfim, esse é o sentimento que eu acho que move, principalmente, eu acho que todo mundo, mas principalmente quem é de venda, né. Sim, Porque são tantas todo dia dificuldades ali, são tantos perrengues do dia a dia, né. Então se você não tiver muito afim, o negócio fica arrastado, fica pesado, e aí eu acho que não é legal. boa. Pô, Charles, obrigado, ótimo papo, parabéns pela tua carreira, tuas conquistas, parabéns para o time da Catarinense pelo legado que está deixando para saúde, para boas práticas de mercado, boas práticas como pessoa. Eu acho que isso é um exemplo cada vez menos raro, acho que tem muita gente tendo consciência da importância disso, mas é legal trazer para quem está assistindo a gente esse tipo de exemplo. Obrigado. Legal, eu agradeço o convite, estou à disposição, cheguei nervoso, agora estou mais Tá, mas calmo, falei, é papo de bar, é cara. papo. E Só falta aí cerveja, mas tá cedo. tá cedo, É. depois de meio-dia dá, antes não. Opa, ó, 12h03. Então, eu queria só terminar com o meu lema. Então galera, espero que tenham gostado, porque juntos somos mais fortes. Obrigado. Pessoal, terminando aqui mais um episódio da temporada especial da Varejo One, uma parceria da Monk com a Varejo 180. Até o próximo. Valeu!